Hum, aí, Estevam, tô numa live aqui. Ah, um pouco tremida a voz. Ah, melhorou, mas melhorou. Melhorou. Boa noite a todos. Já entrou alguém aí já, André? Ei, André, o chat tá desativado mesmo. Tá, eu tô aqui pelo YouTube também assistindo aqui e tô vendo que tá desativado. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu não sei se já entrou alguém aqui, mas vai ficar gravada aqui a live. Você que irá assistir gravada, que Deus te abençoe. Nós estamos começando hoje uma série de estudos e o tema de hoje não poderia ser outro sobre a palavra de Deus. Esse livro tão maravilhoso, tão amado por muitos, mas também odiado por muitas pessoas. E espero que seja de grande bênção para nós. Eu também tenho um canal no YouTube com meu nome mesmo, Luciano Silva. E depois eu deixarei aqui o link nos comentários se você quiser ou sobre a palavra de desejar acompanhar também o meu trabalho lá, está muito bem-vindo. Que Deus abençoe você. Então, eu me chamo Eremildo, não tenho nenhum canal, né? Mas a convite do André aí, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Esse aqui é pouco tempo que a gente tem para falar, mas quando a gente se debruça para estudar sobre a palavra de Deus, para que a gente comente, fale alguma coisa ali, a gente vê que é amplo, tem muita coisa e se a gente for realmente contar tudo, a gente passaria tempos e tempos e nunca esgotaria o que a palavra de Deus tem, né? Mas a gente vai dar um pouquinho do que a palavra de Deus mostra para que a gente possa ter curiosidade, possa ter o desejo de se aprofundar, né? Cada um de nós e aqueles também que estão nos escutando, né? Aqueles que porventura quiserem tirar alguma dúvida aí, sintam-se à vontade e a gente vai tentar ser o mais claro possível na explicação sobre esse primeiro assunto de hoje, né? E com grata satisfação que nós estamos aqui, né? Essa noite de sábado, né? De sexta-feira para sábado aqui, que a gente que somos adventistas, cremos que hoje já é o sábado do Senhor, para que a gente aprofundar um pouco da palavra de Deus, né? E eu agradeço ao convite do André, né? Por estar aqui. Fique à vontade, André.
Tá mesmo, isso mesmo. Não, tá habilitado. Sim. Deu uma queda aí na internet dele aí. Ah, Volta. O áudio na live tá saindo normal, Erenildo? Tá saindo? tá sim, André. Beleza. Tá ótimo. É porque eu deixo o meu aqui baixo para não atrapalhar, né? Mas tá saindo bem Eu deixo audível. também. Para quem também está assistindo aqui, não esquece de compartilhar o link. Viu, Erenildo? Se você quiser, dá uma compartilhada lá no link. Vamos compartilhar. Já temos 2 pessoas aqui assistindo. Ó, que chique. Vamos lá. Vamos iniciar. E aí a gente, quando o Luciano entrar, a gente coloca ele aqui também pra gente estar conversando. Ah, voltou. E, Ah, tá aqui. beleza. É que quando você sai, eu tenho que te adicionar, entendeu? Mas chegou na hora da oração. Então, vou pedir pro Luciano fazer a oração pra gente. E aí eu vou meio que direcionando o estudo, a gente vai fazendo assim, eu já primeiro, aí a gente vê como é que tá sendo, você que tá aí em casa vê como é que tá sendo, se você tá gostando, se você não tá gostando. E aí a gente vai adaptando para mostrar os textos também, tudo direitinho. Tá joia? Então, vambora. Por favor, ore pra gente, Luciano. Você que está Oremos. em casa, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos na tua presença. É pela internet, mas sabemos que a tua palavra ela tem poder de transformar. Abençoa cada pessoa que irá assistir esse estudo, as que estão acompanhando neste momento aqui ao vivo e as que irão assistir também posteriormente, gravado. Que o teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspirou os santos homens a escrever a tua santa palavra, que venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos essa bendita verdade e colocarmos em prática em nossas vidas. Que seja de grande bênção esse estudo, para a honra e glória do teu santo nome em nossas vidas e nas vidas de todas as pessoas que irão acompanhar. Nós te pedimos a tua santa presença e bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A gente vai começar com o primeiro estudo do livro. Deixa eu pegar o livro aqui. Vamos lá. O livro, o Eremildo já está providenciando, né? Então vamos lá. Bom, o primeiro estudo que a gente vai fazer é sobre a Bíblia. Por que será que ela é tão importante para os nossos dias? Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui no nosso primeiro estudo, do nosso primeiro estudo é: como são geralmente conhecidos os sagrados escritos da Bíblia? Como são geralmente escritos
geralmente conhecidos os sagrados escritos da Bíblia. A gente vai procurar lá, então a gente está estudando a Bíblia, ela mesma vai responder por ela mesma, a gente não vai tirar nada da nossa cabeça, correto? Ela vai ser autossuficiente. A gente vai lá em Mateus, capítulo 21, verso 42. Então, Mateus, capítulo 21, verso 42. Bom, para quem nunca manuseou a Bíblia, é importante dizer o seguinte: a gente tem livros grandes, a Bíblia é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, correto? Vocês podem me corrigir aí se eu falar bobagem, tá? Estou falando tudo de memória. Totaliza 66 livros. E o livro que a gente vai abrir agora é o primeiro do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É Mateus. É Mateus. Então você vai olhar aí, vai ter vários números grandes. Você vai achar o número 21. E nesse número 21, logo abaixo dele, vai ter vários números pequenos. E você vai achar o verso 42. Esse aí é o verso. E aí no verso 42, o que está escrito aí, Luciano? Perguntou-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Só o 42, tá ótimo. Então, como são geralmente conhecidos os sagrados escritos da Bíblia? Como? Pedra, né, que é rejeitada por muitos. Não, a Bíblia é conhecida como Escrituras. As Escrituras. Escrituras. Mas tem outro título que é dado a essa revelação de Deus ao homem. Agora está no livro de Lucas, só seguir um pouquinho mais para frente da Bíblia, capítulo 8, verso 21. Eremildo lê para a gente, Eremildo? Lucas, capítulo 8, verso 21. Lucas, capítulo 8, verso 21. O que está escrito aí, Eremildo? Mas respondendo ele, disse-lhe: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Beleza, muito bem, isso mesmo. E lendo esses dois versos, como que a gente pode chamar a Bíblia Sagrada? Como que a gente chamaria a Bíblia palavra Sagrada? de Deus, né? Escrituras. Sim. A gente pode chamar de Sagradas Escrituras, Palavra de Deus. Quer acrescentar mais alguma coisa, Luciano? Aí, deu um brilho aqui em mim que a luz acendeu aqui no meu quarto. Bom, tá correto, né? A gente pode chamar de Escrituras Sagradas, Palavra de Deus. Então, quando a gente tem esses termos, a gente chama a Bíblia de a Bíblia com esses termos também, certo? Irmãos, e Oi. esses dois títulos que foram dados à Bíblia foi o próprio Jesus, né? Você vê que aqui Sim. Jesus estava no primeiro texto que nós lemos aqui de Mateus, que Jesus estava em um diálogo com os fariseus e ele mesmo pergunta para ele sobre ele mesmo sendo a pedra que é rejeitada pelos construtores, e ele se refere à Bíblia, no contexto que era o Antigo Testamento, como as Escrituras. E no outro contexto, o outro texto que foi lido aqui pelo irmão Eremildo, Jesus estava ali ensinando e alguém, sua mãe e seus irmãos chegam ali, alguém vai lá e Jesus fala: olha, tua mãe e teus irmãos estão te chamando. Nesse contexto, Jesus fala: minha mãe e meus irmãos
são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, o próprio Cristo se referiu à Bíblia como a palavra de Deus e as Escrituras. E, tristemente, muitos supostos cristãos têm contestado a palavra de Deus nos nossos dias. É até uma ironia dizer ser cristão, sendo que Jesus exaltava a palavra de Deus. Hoje em dia está muito comum você falar para as pessoas, né? Ah, eu sou cristão, e a pessoa fala que é cristão, mas na verdade vai ver em que acredita, sai completamente fora daquilo que está na Bíblia, né? Com certeza. Então, mas continuando no estudo sobre as Escrituras, ótimas referências aí que o Luciano trouxe para a gente. Como foram dadas as Escrituras? Como que ela chegou até a gente? 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Eu quero ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Aí eu vou compartilhar com os amigos da live. Vou compartilhar com os amigos da live. Oi. Ei, André, interessante que agora esse texto que você colocou aí, 2 Timóteo 3,16, é o que o irmão Luciano está falando, né? Não é, a Escritura não é, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é inspirada em toda parte, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Não só uma parte ou outra, né? Mas é toda, né? Ela tem pessoas que dizem que ela contém a palavra de Deus, né? Mas ela é a palavra de Deus, ela não só uma parte ou outra, mas em toda a sua essência, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus inspirada, é o próprio Deus falando por intermédio de pessoas, né? Sim, então a gente está lendo 2 Timóteo 3,16. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela. Movidos pelo Espírito Santo. O texto é claro, o Espírito Santo, viu, André? Como o irmão Aremildo falou sobre os cristãos, entre aspas, eu vou colocar, que muitos têm levantado essa bandeira, e homens até eruditos, intelectuais, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Mas o texto anterior que nós lemos é claro, é categórico, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, essas pessoas, mesmo com discursos bem elaborados, elas usam apenas aqueles textos que convêm a elas. Ou seja, elas selecionam aquilo que elas acham que é
Bíblia, que é a palavra de Deus, e aquilo que é a palavra de homem. Mas a própria Bíblia fala que toda ela é inspirada por Deus. E é muito perigoso isso, irmãos, que quando a pessoa chega a esse ponto, então a Bíblia não vai mais se apoiar na autoridade divina do Espírito Santo, mas na autoridade da própria pessoa. Por exemplo, se eu ler uma parte na Bíblia que não condiz com meus gostos, com as minhas inclinações, com a minha vontade, eu posso simplesmente, segundo essa teologia falsa, não, isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de homem. E algo que eu acho que me agrada, que Deus é amor, que Deus ele vai me abençoar, que Deus ele vai me prosperar, que a gente escuta muito isso e as pessoas normalmente recebem isso. Então, isso eu aceito como palavra de Deus. Então, é muito perigoso nós sermos seletivos na palavra de Deus. Ou nós aceitamos tudo, ou não aceitamos nada. Agostinho de Hipona, ele tinha uma frase bem interessante, que se você crê na Bíblia apenas nas partes que lhe convém, então não é na Bíblia que você acredita, mas em você mesmo. É o que eu acabei de citar aqui. Então, nós precisamos crer em toda a Escritura, mesmo que ela vá de encontro às nossas convicções, às nossas inclinações naturais. Sim. Quer acrescentar alguma coisa, Elimildo? Então, o interessante que o Luciano falou, né? Se a gente for pegar e colocar isso em prática, eu separei até um texto que o irmão André pode até colocar na tela aí, 1 Coríntios 14, 32, né? Esse texto é bem interessante, porque a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quem que inspirou as Escrituras? O próprio Espírito Santo. Inspirou homens. Agora, cada um de nós tem essa nossa individualidade. Tem um que estuda em colégio particular, tem outro que tem um estudo mais elaborado, tem outro que tem um estudo menor. Mas esses dias eu tenho uma dificuldade enorme de tentar explicar algumas coisas para o meu filho, né? Esses dias ele estava estudando uma questão de ótica, né? Questão de luz, refração, reflexão. Oi? 1 Coríntios 14, 32. Só que, só que quando a gente, às vezes, vai ensinar uma coisa, o que que ocorre? A gente tenta explicar de uma maneira que a gente entenda, mas a criança, ela não quer entender, ela não quer que você explique profundamente aquele assunto, ela quer que você explique o que foi passado na sala de aula, porque se você for explicar todo o movimento de ótica e da física, que é geralmente estudado no terceiro ano do ensino médio, ou no segundo, ele não vai entender. A Bíblia é da mesma forma. Deus ele tenta explicar para o ser humano que é limitado e através de um homem também que é limitado as verdades da Bíblia, o que é essencial para a nossa salvação. E o texto é bem claro, 1 Coríntios 14, 32. O irmão André colocou aí na tela aí, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, quando a gente tem algum texto, pode ser que o profeta não saiba explicar, não tenha a explicação totalmente, pode ser que surja algumas dúvidas, né, para quem está lendo. Mas aquele texto, comparado com outros textos, eles podem ser realmente revelado a verdade de Cristo, né? E às vezes a pessoa, como o irmão Luciano falou, a pessoa pega um texto isolado, que o profeta tentou explicar da maneira como ele vê aquela verdade, da maneira como ele vê, tentou descrever, e às vezes a pessoa tenta buscar agora na nossa realidade isso, né? Tentar, vou colocar no nosso ponto, nossa visão ocidental. Isso é um erro fatal para quem está interpretando a palavra de Deus, né? Tentar se colocar no profeta. Não. O profeta tinha suas limitações, Deus usou ele, e aí cabe a gente tentar dirimir essas dúvidas com outras passagens da Bíblia. E aí, comparando texto com texto, a gente vai vendo a verdade que a Bíblia quer expressar a cada um de nós, né? Quero falar para vocês o seguinte. Nossa, tá bom, hein? Tô gostando. Tá chique. É o seguinte. Para que é útil toda a escritura? E qual foi o desígnio de Deus em dar assim as escrituras? Então, por que Deus nos deu as escrituras? E por que ela é útil? A gente vai ver lá de novo em 2 Timóteo 3,16, só que a gente vai ver 2 Timóteo 3,17, o verso seguinte também. Então,
2 Timóteo 3,16 é porque ela é útil, a gente já falou sobre ela, mas a gente vai ver o verso 17 também. 2 Timóteo 3,16. Por que é útil? Esses dois versículos aqui, nós poderíamos passar aqui 1 hora falando só sobre eles. Cada ponto desse que o irmão citou. A escritura é útil para o ensino. Sobre o ensino, nós poderíamos aqui passar horas e horas comentando aqui. Para a repreensão e para a correção, para a educação. Interessante como o texto anterior que nós lemos, que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Porque quando na própria Bíblia, nós analisamos a nossa vontade humana, a nossa natureza, que é contrária à vontade de Deus. A nossa vontade, os nossos gostos, as nossas inclinações são sempre contrárias à vontade de Deus. Então, por isso que a Bíblia tem esse papel de nos ensinar o caminho verdadeiro, nos repreender, nos corrigir o que nós não gostamos de ser corrigido, mas isso tudo com um fim, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o papel da Bíblia, da palavra de Deus, ou da Escritura, como Jesus mesmo falou, é nos guiar até a perfeição. E nós sabemos que é um processo de santificação, que nós vamos crescendo, crescendo, conforme Provérbios 4:18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós sabemos que nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, mas não existe verdadeira santificação a parte da palavra de Deus. Então, nós podemos falar aqui muitas outras coisas, mas vou deixar aqui para os irmãos comentarem também, porque esses versículos são muito profundos. Vai lá, Eremildo. Comentar? É como o irmão Luciano falou, né? A Bíblia, o objetivo da Bíblia é a salvação da humanidade, né? Ali contém o que é necessário para cada um de nós possa salvar, né? O Deus, ele não... Às vezes as pessoas pensam que a Bíblia tem que falar sobre ciência, sobre sociologia, sobre tudo isso. A Bíblia contém o que é necessário para cada um de nós possa se aperfeiçoar para que possa nos salvar, né? Agora, eu acho como o tema principal da Bíblia, não sei se os irmãos vão tocar nisso, né? É o próprio amor de Deus. É através do amor de Deus é que a gente vai tentando, através do conhecimento da palavra, do amor de Deus revelado nas Escrituras, é que a gente vai aumentando nosso conhecimento, vai modificando nossas atitudes, vai corrigindo, e isso tudo tem como objetivo principal e último, né? É a salvação de cada um de nós, né? Amém. Bom, eu acho que vocês já comentaram tudo, mas eu lembro que quando eu aprendi esse verso, eu entendia que a gente precisava ser ensinado, porque a gente não aprende a vontade de Deus assim, né?
Então a Bíblia ela serve para corrigir a gente, para a gente aprender qual é a vontade de Deus para nossa vida. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente busca na Bíblia conhecer a Deus, a gente está conhecendo o nosso Pai eterno, né? A gente está conhecendo aquele que nos criou. Hein, E André? oi, Pode continuar. tá. E ele tá bem próximo de nós. Deus é um Deus pessoal, né? Deus não é um Deus distante. Muita gente que fala aí que Deus é um Deus distante, mas Deus não é distante. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus Deus é um Deus pessoal. Ele está perto da gente. Ele jamais nos abandonará. E baseado nisso, que coisa é impossível ao caráter de Deus? Que coisa é impossível ao caráter de Deus? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender o caráter de Deus. Mas que coisa é impossível ao caráter de Deus? Tito 1, verso 2. Tito 1, verso 2. Eu vou colocar aqui na tela, para quem estiver acompanhando na live. Tito 1, verso 2. Tito 1, verso 2. E essa é uma promessa muito bonita. E é por isso. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, a única coisa que o texto está falando aí, a palavra de Deus, é que Deus não pode mentir, né? Um Deus, quando ele faz uma promessa na sua palavra, né? Quando ele se expressa na sua palavra ali, ele está falando a verdade, e a verdade ali não pode ser distorcida, é imutável, e com certeza ele vai cumprir, né? Sim. Um estudo mais para frente a gente vai falar sobre a promessa que Jesus fez, né? De que ele vai voltar. Então, será que Jesus vai voltar mesmo? Baseado nesse verso, a gente sabe que é verdade, né? Com Jesus certeza, vai né? voltar. Ele vai voltar. Olha lá, Luciano, quer comentar? A palavra de Deus, de uma forma, como o irmão Eremildo fala do filho dele, tem coisas que as crianças não conseguem entender, né? E nós Uhum. sabemos que, diante da grandeza de Deus, nós somos crianças também, estamos sempre precisando entender. Então, a Bíblia, se nós entendemos de forma assim mais prática, podemos, sem tirar nada do contexto, a compará-la como um manual. Por exemplo, quando uma pessoa resolve tirar a carta de habilitação, ela tem todo um livro que vai orientar ali sobre as leis de trânsito para ela, sobre as multas, as leves, as médias, as graves, as gravíssimas. Então, ela vai se familiarizar com todas as leis do trânsito. Se você quer saber sobre história, você tem que estudar um livro de história. Ele vai falar sobre as histórias, ali, a história específica em que ele está tratando. Se você quer entender sobre nutrição, sobre medicina, tem um livro que vai falar sobre nutrição. Então, a Bíblia é um manual também do próprio Criador. Inclusive, quando você compra um transporte, esse transporte ele vem com um manual, qualquer outra coisa, vem com um manual te ensinando como que você deve usar. Por exemplo, tratando de um carro, qual combustível usar, qual colocar, qual o melhor. Então, tem todas as dicas do próprio fabricante. Então, se o carro é movido de um combustível Y e você coloca outro tipo de combustível, vai dar problema. Então, a Bíblia ela é o manual do Criador para as suas criaturas. Então, se nós queremos saber qual o caminho, a salvação, o caminho, não uns caminhos, como muitos dizem,
nós não podemos encontrar e entender em outro livro a não ser na palavra de Deus. Então, a Bíblia é um manual e também podemos compará-la como um GPS. Nós queremos ir para um destino, o GPS vai nos guiar até aquele destino. Então, a Bíblia é o manual de Deus para a humanidade e é o GPS de Deus para nós. Ela aponta o único verdadeiro caminho que nos leva para ele, para a salvação eterna, para que essa promessa seja uma realidade em nossas vidas. Porque, como o texto diz, claramente Deus não pode mentir. Então, se ele prometeu, ele cumprirá. Mas João 3,16 fala que é para aqueles que creem nessa promessa. E para Uhum. crermos, precisamos estudar a palavra de Deus. Sim. Portanto, baseado nisso que a gente comentou, vamos ler João 17:17? Vamos ler João 17:17? O que é a palavra de Deus, então? Se ele não pode mentir, o que é a palavra de Deus? Se eu não estou enganado, são as próprias palavras de Jesus, né? A oração sacerdotal dele, né? É. João 17:17. Vou colocar aqui na tela para quem estiver assistindo. João 17:17. Como a gente está revezando na leitura, eu vou ler agora, tá bom? Vocês não ficarem cansados aí. Leia aí. Nós aceita tudo, não aceita nada. Né? A gente tem que aceitar a Bíblia completa. A Bíblia completa, ela, a Bíblia completa, ela se completa, digamos assim, porque ela traz para outros textos significados que a gente não conhece. Então ela mesma vai se traduzindo, né? Ela mesma vai se dando reverberação, ela mesma vai trazendo aquilo que a gente precisa para elucidar as profecias, as outras coisas que provavelmente a gente não entende. Alguém quer comentar aí? Fique à vontade. Esse verso é muito bonito, né? André, nessa mesma linha de raciocínio, as palavras de Jesus é importante, porque o cristianismo, o próprio Cristo fundou o cristianismo, sendo ele o principal, né? O líder. E o que Jesus falou, as palavras de Jesus foram, principalmente trazendo para a nossa cultura do século XXI, relativista, pós-moderna, sincrética, o que Jesus falou foram palavras radicais. Por exemplo, em João 14,6 ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras analisadas atentamente são radicais, porque Jesus está colocando numa posição que é ele e não mais outro em lugar nenhum do mundo pode levar a Deus. E aqui também, então, quando nós pegamos esse contexto como professos cristãos, o que Jesus falou sobre si mesmo, sobre ele mesmo, sobre a palavra de Deus, é duas coisas.
Ou nós, como muitos, rejeita completamente e não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou nem sequer cremos que Deus exista, ou nós aceitamos tudo. Aqui em João 10:35, Jesus falou que a Escritura não pode falhar. Então, o que Deus fala não pode falhar. E em Jeremias 1:12, diz que o Senhor, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. É tanto que quando nós lemos a Bíblia sobre as coisas que Jesus falou no primeiro século da era cristã, que aconteceriam antes da sua segunda vinda, parece que nós estamos vendo o jornal de hoje, porque tudo que ele falou se cumpre ao pé da letra. Parece que eu estou aqui falando o que eu estou assistindo no jornal. Então, a palavra, a escritura, ela não pode falhar. Então, nós precisamos acreditar, mas também não existe um meio termo de eu dizer, eu acredito nisso, mas isso eu acho que não é bem assim. Não. Ou nós acreditamos em tudo, sendo radicais no que cremos, ou nós rejeitamos a tudo, porque também não adianta nada. A Bíblia tem uma das regras de interpretar que nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir o que está escrito. Então, nós precisamos realmente crer no que Jesus falou sobre a palavra de Deus e não o que muitos professos cristãos falam sobre a palavra de Deus. Uhum. Eremildo, quer comentar alguma coisa? Então, o interessante eu estava, antes de começar a live aqui, eu estava, no dia anterior, dando uma estudada naquele livro Nisto Cremos, né? Uhum. E o que a gente pode observar também, irmãos, é que a Tá Bíblia dando uma picotada aí. é a palavra de Deus, né? Narra as formas que a Bíblia Eu não consegui entender. narra, né? Deu uma picotada aí. Volta a fita aí. Tá cortado? Agora deu uma cortadinha. Agora tá normal. Tá. Então, algumas pessoas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Não tem como a Bíblia sendo uma verdade, né? Sim. Mas quando a gente lê a Bíblia e observa os personagens, como eles são pessoas como nós, normais, né? Pessoas que tinham seus defeitos, tinham as suas tendências carnais. Quando a gente olha também as profecias se cumprindo lá de Daniel e outras de reinos caindo, reinos subindo, a gente olha para os acontecimentos lá do Antigo Testamento que hoje se confirma através da arqueologia, a gente pode ter um vislumbre que a Bíblia é verdade. Ela não mente em nada. E a própria ciência ela confirma isso. Esses dias eu estava vendo uma mulher que mora lá em Israel, né, ela mostrando a cidade de Sodoma e Gomorra, como elas eram hoje, né? E a profecia de Sodoma e Gomorra, aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, ainda hoje é testemunho para todos que visitam lá, do que Deus pode fazer, o que fez ali naquela situação ali. Então, não são meras histórias de ficção, são histórias que aconteceram e que provam que a Bíblia realmente é verdadeira, é a palavra de Deus e é verdade, né? E os cumprimentos das profecias que a gente vê, por longas profecias, quando a gente vai para o Novo Testamento, as profecias que se cumpriram com a vinda de Cristo aqui na Terra, todas elas testemunham que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdadeira, né? Agora muitas vezes, por que pessoas... Aí entra na nossa situação. Por que pessoas que leem a palavra de Deus não observam, não tem vou dizer que toda a Bíblia é inspirada por Deus? Muitos porque, lá em 1 Coríntios, até separei o texto aqui, 1 Coríntios 2, versículo 11, depois os irmãos que estiverem assistindo forem pesquisar, vai falar. Ela diz claramente, né? 1 Coríntios, versículo 2, 11, lá no finalzinho. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas não o quê? Não busca o Espírito Santo para quê? Para que faça entender o que a Bíblia está ensinando, né? E naturalmente a gente não consegue entender a palavra de Deus. Se a gente falar em 1 Coríntios
Coríntios 1, versículo 18, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o homem naturalmente não consegue entender as coisas divinas. A gente precisa de quê? De acreditar e de pedir o auxílio divino, do poder divino, para que a gente possa entender a palavra de Deus. Senão, a gente está meramente se enganando, lendo um livro, e a gente não vai entender, a gente não vai se converter verdadeiramente e vai viver um falso cristianismo. Sim. Vocês concordam comigo, você que está nos vendo, que a gente está vivendo num mundo cheio de trevas, né? Cheio de escuridão. Mas o que Deus quer para a gente em relação à palavra dele? Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no Salmo 119, verso 105. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí no Salmos 119, verso 105. Acho que agora é a vez do Eremildo, né? 119, versículo 5. 105. 105. O que Deus quer para a gente em relação à palavra dele neste mundo sombrio, nesse mundo de trevas? Diz assim, lá em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele quer nos guiar, né? Deus ele quer nos mostrar o caminho, o verdadeiro caminho. Talvez a gente esteja falando aqui para uma pessoa que não enxerga o que acontece no fim do túnel. Talvez alguma pessoa que está vendo essa live depois vai enxergar assim: nossa, mas eu estou com tanto problema, eu estou com tanta coisa para resolver, é muito problema. Talvez a gente esteja falando para alguém que esteja depressivo, alguém que esteja sem entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa, mas a gente sabe que Deus quer transformar a sua vida. Ele quer colocar essa lâmpada diante de você para que você enxergue os caminhos por onde você vai andar. E o destino é onde? É nas mansões celestiais, é lá no céu, na Nova Jerusalém. A gente vai falar um monte de coisa ainda nos estudos, e à medida que a gente for falando, vai chegando a essa conclusão, né? Mas o objetivo de Deus nesse mundo de trevas é iluminar o caminho. E através da palavra dele a gente tem essa iluminação, né? A gente tem esse guia. Quando ele fala lâmpada para os meus pés, são os caminhos que eu tenho que seguir. Né? Os caminhos que eu tenho que seguir. O Luciano falou agora há pouco que a Bíblia é como se fosse o manual, né? É como se fosse o manual e a gente olhasse para esse manual, eu faço isso, faço aquilo, não faço isso, não faço aquilo. Mas mais do que não fazer ou fazer alguma coisa, é entender que tem um Deus de amor por trás disso tudo, né? E ele quer que a gente ele não quer que a gente se perca. Ele quer que a gente se salve. E é por isso que a gente abriu essa live hoje, porque a gente quer ajudar outras pessoas a buscarem esse Deus. Vai lá, alguém quer comentar mais alguma coisa? A Bíblia, como você mesmo falou, André, que ela se complementa nela própria. Um Sim. texto puxa outro texto, e esse texto que nós acompanhamos aqui, de Salmo 119, 105, a figura de uma lâmpada iluminando as trevas, né, iluminando os nossos caminhos. Uhum. E o texto que eu citei em Provérbios, falando que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Provérbios 4 e 18. É interessante o versículo anterior, falando do contrário das pessoas que não têm essa luz. Diz que o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabe eles em que tropeçam. Por quê? Porque eles não guiam as suas vidas pela palavra de Deus. E Jesus mesmo falando dele, falou que ele é a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário,
terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Então, a Bíblia, ela nos guia a Jesus. Jesus é a salvação. Então, estando em Cristo, seguindo a Cristo, nós não andaremos em trevas. Então, muitas vezes, as trevas que nos cercam é exatamente essa omissão nossa para com a palavra de Deus e para com Cristo. Porque ele falou, e nós já lemos aqui em textos anteriores, que Deus não pode mentir. Então, se Jesus falou, se nós o seguirmos, não andaremos em trevas, é porque é verdade. Se estamos em trevas, talvez nós não estamos seguindo a Cristo. Aliás, talvez não, certamente não estamos seguindo a Cristo. Sim. Eremildo, quer comentar alguma coisa? Esse comentário do Luciano aí é perfeito, né? Na questão do... se nós não... O interessante é que a Bíblia, se nós não seguimos a palavra de Deus, infelizmente, muitos de nós, né? Nunca nos unimos a Cristo, né? Se nós realmente não acreditamos na palavra de Deus, não buscamos ela como lâmpada, infelizmente a gente, às vezes, pode estar se enganando, né? Achando que estamos seguindo, achando que estamos no caminho certo, mas, infelizmente, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela mostra o próprio caráter de Deus, né? A palavra de Deus, a lei de Deus, ela é o caráter de Deus, né? Que é amor, como o irmão André falou, né? Ela, em toda a sua extensão, ela vem falando do amor de Cristo, né? E se a gente não tem a concepção errada sobre a palavra de Deus, sobre o que ela é, infelizmente a gente tem que voltar a estudar realmente o conceito de palavra de Deus, né? Da Bíblia, porque infelizmente nós estaremos tendo uma conversão superficial e nunca teremos realmente nos unido a Cristo nessa batalha contra o poder das trevas, né? Uhum. Bom, a gente está acabando porque o objetivo é ficar só 1 hora estudando. Então, eu quero ler o último verso com vocês para falar para as pessoas que estão assistindo essa live e para a gente também o que a gente precisa fazer a partir de hoje. O que Deus pede para a gente fazer a partir de hoje? Quando eu não conhecia, eu não lia a Bíblia. E agora que você está vendo que é tão importante a Bíblia, tem muitos mais versos que falam sobre a importância da Bíblia, mas a gente quer, por enquanto, falar sobre coisas básicas aqui que possam te atrair para a leitura da Bíblia, para que você possa ter esse hábito na sua casa, você que está aí nos assistindo. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí agora em Isaías 34, verso 16. Isaías 34, verso 16. Esse é o último verso de hoje. A gente já atingiu 1 hora de live, mas a gente vai dar uma comentada sobre esse verso e vamos tentar fechar o assunto sobre a Bíblia. E aí, durante a semana, a gente vai conversar aqui e vamos ver qual vai ser outro tema para a próxima live, tá bom? Bom, Isaías 34, verso 16. Eu vou colocar rapidinho aí para as pessoas verem. Aqui. Ótimo. Isaías 34, verso 16. Quer ler para nós, Luciano, por favor? Buscai no livro do Senhor e lede. Tá ótimo. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Bom, ao ler esse verso, a gente presta atenção nessa primeira parte. Buscai no livro do Senhor e lede.
profeta Isaías está pedindo para a gente ler esse livro. Na época dele não existia o Novo Testamento, mas ele pede para a gente ler. Ele pede para a gente ler e entender. Tem um verso que Jesus mesmo pede para a gente ler, né? Eu não lembro, o Luciano é capaz de lembrar mais. João 5,39. João? 5,39. Vou pôr aqui, ó. Se for o que eu estou pensando, né? Examinar as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas mesmas de muitas. Ou é João outro? 19. Como nem citou o texto, eu já adiantei. Né? Não, mas é que eu não lembro mesmo. Mas é esse mesmo? Examinar as escrituras? Ó, memória, hein? Aqui, ó. É isso. Isaías pede para a gente buscar Deus e ler. O próprio Cristo pede para a gente examinar as Escrituras e buscar a leitura. Por que a gente não faria isso? Então, o convite que fica aqui depois desse estudo é para que você possa buscar, a palavra de Deus. Que você que nunca leu a Bíblia, para você que nunca se interessou por leitura de Bíblia, que você leia. Deixe a Bíblia falar com você, deixe Deus falar com você através da Bíblia e veja o que vai acontecer nela. Você pode jogar vários livros de autoajuda em algum lugar. E algumas pessoas vão mudar. Mas se você jogar uma Bíblia, todas vão mudar. E a Bíblia é o único livro capaz de mudar uma pessoa através do Santo Espírito, né? Então, por isso que quando a gente começou a estudar, a gente pediu orientação e a gente pediu para que Deus nos ajudasse. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos ajuda, correto? Quem está conosco hoje é o Espírito Santo, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas o Espírito Santo, que foi ele que inspirou os homens a escrever esse livro, que transforma vidas, ele mesmo vai nos ajudar a ter forças para ler, a ter forças para estudar e a ter forças para buscar Deus. Então, Luciano, suas palavras e depois as suas despedidas já também. Muito bom, ficou melhor do que o que eu imaginei, né? Como Isaías falou, buscai o livro do Senhor e lei. O próprio Jesus falou, examinai as escrituras. Paulo também fala para Timóteo, aplica-te à leitura. Então, que qualquer outra pessoa fale contrário a isso, devemos rejeitar. Se Jesus falou, os profetas falaram, os apóstolos falaram, abracemos. Eu quero fechar, André, com uma frase que eu li nessa semana que eu creio que o Espírito Santo me trouxe à mente aqui, Sim. com essa convocação de Deus para nós lermos mais, estudarmos mais, meditarmos mais na palavra de Deus. Porque muitos livros podem nos trazer conhecimentos em várias áreas, mas somente a Bíblia nos leva à salvação. E a frase diz assim, ó, um homem que não lê não tem nenhuma vantagem sobre aquele que não sabe ler. Ou seja, se sabemos ler, mas não lemos, não temos nenhuma vantagem sobre aqueles que não sabem ler. Então, o conselho de Deus é: leia a Bíblia, estude a Bíblia, examine a Bíblia, porque elas testificam de mim. Então, indo a Cristo, estaremos indo à salvação e recebendo a vida eterna que Ele prometeu a todos que o usam. Que Deus abençoe a todos, os irmãos, aqui o André, Aremildo, a todos que estão aqui ao vivo conosco, os que irão assistir também posteriormente. Que Deus nos ajude a termos mais tempo com a sua palavra, porque, como ele falou, ela iluminará os nossos caminhos neste mundo de trevas. Amém. Amém. Vai lá, Eremildo. Bom, esse primeiro estudo, né, o tempo não nos deixa, né, ir mais além, né, mas
Eu convido a todos os que estão escutando, estão vendo essa programação, né? Ou que vão ver posteriormente, que possam se dedicar mais ao estudo da palavra de Deus, possam buscar primeiramente a guia do Santo Espírito para que possam entender, possam ler e a partir da inspiração de Deus, a partir do que o Espírito Santo mostrar, possam praticá-las, né? Possam colocar na sua vida diária. E eu tenho certeza que vocês serão pessoas melhores, serão cristãos, pais, irmãos, esposas melhores e com certeza o final dessa caminhada com Cristo, dessa leitura da palavra de Deus, será uma vida de salvação, né? E desejo a todos um bom final de semana e que busquem primeiramente o Reino dos Céus, né? Esse é meu agradecimento, né? E minhas palavras finais, né? Para cada um dos que estão aqui assistindo essa live ou que irão assistir após. Amém. Só para esclarecer, palavras finais de hoje, tá? Semana que vem, os dois estarão de volta aqui. Bom, eu quero agradecer. A irmã Márcia está aqui na live. Ela mandou um chat para gente. Eu espero que... Acho que o irmão Ellison está ali junto também. Um abraço para eles, um abraço para o Daniel. Eu quero falar com você, que nunca leu a Bíblia e que chegou aqui por acaso, que está começando a conhecer isso conosco também. Nós somos nós somos adventistas do sétimo dia e nós gostamos muito de estudar a palavra e mostrar esse amor de Deus para você. A palavra de Deus, ela vai ajudar você a iluminar os seus caminhos. Eu não sei por quais problemas você passa, mas eu sei que a Bíblia, ela vai te dar ajuda a encontrar essa solução. Como nós lemos, examine as Escrituras, porque elas testemunham de Jesus, e leia, para que você compreenda. A princípio, pode não parecer fácil, mas Deus vai te ajudar. E o Espírito Santo vai te guiar, e você vai crescer mais ainda na presença dele. Quero agradecer ao Eremildo por ter aceito o convite. Quero agradecer ao Luciano por estar aqui conosco também. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Luciano, é só buscar aí no YouTube o nome dele, Luciano Silva é o canal, né? Luciano Silva, é isso mesmo, né? Se inscreva lá também. Para você que está aqui e gostou deste estudo e quer ouvir mais, se inscreva também. Se inscreva e compartilhe com as pessoas que você conhece. Esse estudo vai ficar aqui gravado e a gente vai procurar fazer toda semana. Toda semana a partir das 19h30, tá? Se você ficou mais curioso, quer saber mais, quer entender mais, procure uma igreja adventista do sétimo dia próximo ao seu bairro, próximo de onde você mora, que eu tenho certeza que os irmãos vão te acolher com muito carinho e muito amor para te ajudar nessa caminhada também. Então, antes da gente acabar, eu vou pedir para o Eremildo, você consegue orar para a gente também? Para a gente terminar, a gente começou orando, a gente vai terminar orando, certo? Certo. Vamos lá. Bondoso Deus, amado Pai, aqui estamos terminando mais uma live, mais um estudo da Tua Palavra. Agradecidos a Deus porque o Senhor tem conduzido a cada um dos que estão aqui a Tua verdade, a Tua Palavra, Deus. Não deixe que saiamos ou escutemos sem o desejo de estudar, de aprofundar mais no conhecimento de Ti, Deus. Nos ajuda a ver esse grande amor que o Senhor um dia derramou lá na cruz e quer que cada um de nós, através da Tua Palavra, siga o caminho da verdade. Nos ajuda, Pai, a sermos cristãos de verdade, a sermos pessoas melhores e, acima de tudo, Pai, a amar a Ti sobre todas as coisas. Te guia cada um dos que estão aqui para os seus afazeres, que o Senhor possa dar uma noite de sono tranquila, reparadora e uma semana
na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus queridos, um abraço para vocês que estão assistindo a live e a gente se vê semana que vem. Tá bom? Um grande abraço e até lá.